salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, responsável por esse local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Esse aqui, para quem é membro do canal, é o 4º vídeo do dia. Para quem não é membro, é 3º. Se você quiser ser membro do canal e ver o que eu falei na live apenas para os membros, você vai fazer o quê? Vai entrar aqui embaixo, ó, no Seja Membro, vai escolher o plano que se adeque, que vai ser o melhor para o seu bolso, no caso, e você vai poder assistir a live que eu fiz agora há pouco, apenas para os membros do canal. Quase 50 minutos respondendo todas as perguntas de vocês a respeito ali de Botafogo de Futebol e Regatas. Então vocês podem entrar aqui, serem membros, e a partir de R$ 2,99 vocês terão acesso às lives que acontecem todos os sábados ou aos domingos para os membros, sempre às 19 horas. Esse último vídeo aqui do dia no canal, vou falar sobre a Série B. O Vasco da Gama, o grande rival do Botafogo, está virtualmente rebaixado. Para não ser rebaixado, precisa vencer de tirar 12 gols de saldo na última rodada do Campeonato Nacional. Convenhamos, isso é bastante improvável. Talvez impossível, né? Mas o Vasco tenta uma cartada na manga, que é ali o jogo contra o Internacional, onde aconteceu aquele lance do apagão do VAR, que visivelmente o jogador do Inter estava um pouquinho à frente, mas o VAR não tinha como analisar e ficou a decisão de campo, onde o gol do Colorado foi validado. E se isso acontecer? E se o Vasco tentar essa possibilidade do paredão, do tapetão, perdão, paredão do Big Brother, essa possibilidade do nosso famoso tapetão? E aí? Teremos uma virada de mesa? Isso é bom para o Botafogo? Isso é ruim para o Botafogo? O rebaixamento do Vasco é bom para o Botafogo? Vou falar sobre isso tudo, vou dar a minha opinião, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Começo falando, é muito triste para a história, para as histórias de Botafogo e Vasco da Gama, com 4 rebaixamentos nos últimos 12 anos. O Vasco caiu 4 vezes para a segunda divisão. Se a gente pegar as conquistas que o Vasco teve no período, deixe-me ver, o Vasco ganhou uma Copa do Brasil e 2 campeonatos cariocas de 15 e 16. O Vasco teve mais rebaixamentos do que títulos nos últimos anos. E até o Botafogo teve 3 rebaixamentos entre 2002 e agora 2018, conseguiu, pegando os campeonatos cariocas, conseguiu mais conquistas que o Vasco da Gama. Isso é muito ruim para a história desses 2 grandes clubes do futebol brasileiro. E o 4º rebaixamento do Botafogo coloca o Cruz Maltino numa situação pior que a do Botafogo, na minha opinião. Vou falar sobre isso nesse vídeo, mas eu peço que você já fortaleça com seu like aqui no canal. Se você não for inscrito, estiver aqui pela primeira vez, sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, porém respeitando todas as instituições, porque aqui eu não estou para menosprezar ninguém, não estou aqui para ser o senhor da razão, não gosto de ser isso, eu sou apenas uma pessoa que gosta de dar a opinião, um jornalista que gosta de dar a minha opinião, sem querer que você aceite tudo aquilo que eu estou falando. Você tem direito de dar a sua opinião também, para a gente ter um debate bem bacana aqui no canal. O Vasco caiu praticamente, não caiu matematicamente, mas caiu já com todas as situações. E o rebaixamento para o Botafogo, na minha visão, pode ser útil. Por quê? O Vasco, em uma temporada em que teve um orçamento grande por causa de cotas de TV, por causa de tudo, e fatura mais do que o Botafogo, esse rebaixamento ele pode ser fatal para o Cruz Maltino, financeiramente. Neste ano, o Vasco ele já conviveu quase durante toda a sua temporada com salários atrasados. E agora, numa Série B, onde você vai cair lá de 200 milhões, de 150 milhões, 100 milhões de cotas de TV para 9 talvez, se você quiser pegar somente a cota de TV aberta, ou se você quiser apostar no seu torcedor e entrar ali no pay-per-view, você vai sofrer já bastante. E esse é o primeiro ponto a respeito do Clube de Regatas Vasco da Gama, a queda de orçamento. Aí você vai pegar o seu elenco, você tem jogadores que são caros, como no caso do Cano, no caso do Castan, no caso ali do Benítez. O Vasco se comprometeu em relação ao Benítez. Será que o Vasco vai conseguir manter uma folha salarial para uma Série B? O Cruzeiro tentou manter uma folha alta, ficou com os salários atrasados e isso complicou a sua subida. Terceiro ponto, o Vasco está brigando ali na Justiça Esportiva por causa do jogo contra a equipe do Internacional. Será que o Cruz Maltino vai aceitar se a Justiça Esportiva der ganho de causa para o Internacional e não mudar aquele resultado? Será que vai ser algo que o Cruz Maltino vai aceitar de uma maneira fácil? Por quê?
no meu ponto de vista, isso está cheirando muito o que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 1999, quando o Botafogo conseguiu mudar o resultado de um jogo contra o São Paulo, o Internacional também, devido ao caso Sandro Hiroshi, e no final da competição o Gama ameaçou entrar na Justiça Comum e houve a virada de mesa, onde o Fluminense subiu da C para A. Nós tivemos ali o caso do São Caetano, que veio da B para a final de Campeonato Brasileiro no ano de 2000, naquela famosa Copa João Avelange. Estou com muito receio mesmo, do Vasco da Gama entrar na Justiça Comum. E através do momento que você entra na Justiça, talvez usando ali, não o próprio Vasco entrando na Justiça, porque isso não pode, mas usando alguns laranjas, usando algumas coisas para tentar melar o Campeonato Brasileiro, melar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E melando o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, automaticamente, como é o caso do Botafogo, já está fazendo o seu planejamento visando uma Série B, você vai se ferrar. Porque você está contratando jogadores para esta competição. E a partir do momento que você contrata jogador para essa competição, de repente muda tudo, você se ferrou. Já gastou muito com alguns atletas. Estou com muito receio. E o Vasco na Série B, acho que neste momento, para o Botafogo, por causa de tudo isso, todos esses panoramas de perda de cotas de TV, o torcedor vascaíno revoltado com o quarto rebaixamento em 12 anos, com essa situação da folha salarial ser absurda, com os problemas internos que o Vasco tem, políticos que o Vasco tem, eu vejo o Vasco hoje como uma equipe que pode sofrer muito mais do que o Botafogo na Série B. A paz, vamos colocar assim, parece que está mais tranquila dentro do lado do Botafogo. O torcedor está vendo como uma possibilidade de uma reconstrução. E o torcedor do Vasco já não está mais com essa paciência. Tá certo que o Botafogo teve o seu segundo rebaixamento num espaço muito curto, num espaço de 6 anos. Mas se a gente pega, o Vasco teve um outro rebaixamento num espaço menor ainda. E não adianta o vascaíno achar que esse rebaixamento vai mudar as coisas dentro do clube. O botafoguense ainda está com isso na cabeça por ser uma nova gestão, por ter algumas possibilidades, por você estar vendo uma busca de uma reconstrução do clube. O Vasco está tentando essa reconstrução, já teve um CEO, já contratou um diretor de futebol, mas todo esse movimento do Vasco foi pensando na permanência para a primeira divisão. A permanência na primeira divisão. Tanto é que foi oferecido, foi dado ali uma possibilidade do Luxemburgo ganhar um caminhão de dinheiro caso conseguisse manter o Vasco, e não conseguiu. É preocupante a situação do Vasco, é preocupante essa possibilidade de uma virada de mesa, que eu não tiro isso da minha mente, não estou achando que coloco isso como algo improvável, nenhum dirigente do Vasco ainda veio a público falando, se cair vamos aceitar, não teve nenhum dirigente do Vasco falando isso, tanto é que o Luxemburgo se apegou muito nesse jogo contra o Internacional, falou que realmente era 12 gols de saldo, não tem mais esse jogo na Justiça, para eles verem o que acontece. É muito preocupante, é complicado, eu também não sei se o Inter vai aceitar jogar essa... Cara, pode dar uma bulha gigantesca esse jogo do apagão do VAR, pode dar uma bulha gigantesca, mas fica aqui minha solidariedade aos torcedores do Vasco. Infelizmente, 2 grandes clubes do futebol brasileiro estão na Série B do Campeonato Nacional, e agora é o Botafogo pensar no seu próprio umbigo e tentar uma reconstrução. O Vasco virou rival, se o Vasco não subir, o Botafogo subir, paciência. E a Série B será uma das mais disputadas da história, com várias equipes campeãs do futebol brasileiro, do cenário do futebol nacional. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Vocês acham que o Vasco vai tentar algum tipo de ação na justiça por causa do jogo contra o Internacional e tentar melar o Campeonato Brasileiro e com isso não termos rebaixamento? Comentem aqui. Tamo junto, galera. Um abraço forte. Fiquem com Deus. 3 da manhã tem giro de notícias com notícias exclusivas aqui no canal, hein? Beijo, tchau, tchau, fui.